Olá, turma, bom dia. Vamos a mais uma aula. Bom, pessoal, hoje vamos falar a importância do alongamento antes e depois dos exercícios físicos. Vamos falar um pouco sobre o corpo humano. O corpo humano é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os músculos, os nervos, os órgãos e os ossos. Como eu já falei para vocês em sala, o nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. É formado por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. O corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas, que trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do nosso organismo. Se observarmos os níveis microscópicos, podemos perceber a presença de milhares e milhares de células, que formam os tecidos, os órgãos e os sistemas de característica, essas que nos permite afirmar que os seres humanos são organismos pluricelulares. O esqueleto humano ele é uma estrutura formada por vários ossos e cartilagens, que permitem, entre várias outras funções, a movimentação do nosso corpo. O esqueleto humano ele é um tipo de endoesqueleto, uma vez que encontra no interior do nosso corpo. Endoesqueleto é porque são ossos que se encontram dentro do nosso corpo, dentro dos nossos músculos, envolvido por tendões e ligamentos. A formação do esqueleto dá sustentação e movimento ao corpo, além de proteger alguns órgãos internos. Essa caixa torácica que nós temos dentro dela, as costelas, ela serve como defesa, como proteção. Ela protege os nossos órgãos, o fígado, os pulmões. O sistema muscular ele é um sistema formado por conjunto dos músculos do nosso corpo. Pessoal, os nossos músculos eles são feixes, são pequenos feixes juntos que unidos formam a nossa musculatura, que fazem com que também durante o alongamento e do movimento essas fibras musculares se deslizam. Eles correspondem a cerca de 50% do peso total do nosso organismo e a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções. Dentre elas, quais podemos destacar? A movimentação. Existe uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, também conhecida por doença de Lou-Gehrig. É uma doença neurológica degenerativa, progressiva e de causa ainda desconhecida, que normalmente atinge pessoas com idade de 40 a 60 anos de idade. Acontece mais em homens do que em mulheres e geralmente atinge mais brancos do que negros. A ELA é responsável pela degeneração dos neurônios motores, o que faz com que os músculos do corpo atrofiem-se, levando o paciente a ter problemas para movimentar, respirar, alimentar-se e falar. Os portadores morrem em média após 3 ou 4 anos de início dos sintomas, em decorrência principalmente da atrofia dos músculos e pulmões. Pessoal, o que é esse atrofiamento dos músculos? É o encurtamento do músculo, é o encurtamento do tendão, é o encurtamento do ligamento. Por mais que a gente faça o alongamento nesse paciente, ele não consegue mais ter aquela dilatação da fibra muscular para que uma fibra se deslize junto à outra para que haja amplitude de movimento. Existe cura? Apesar dos grandes avanços da medicina, essa doença ainda permanece sem cura. O tratamento visa apenas a melhorar a qualidade de vida do paciente. Durante o desenvolvimento da doença, normalmente o paciente necessita do uso de sonda alimentar em razão da perda da capacidade da deglutição e do uso de oxigênio através da ventilação mecânica em razão da atrofia da musculatura pulmonar. Também é importante a realização de fisioterapia e fonoterapia. Os benefícios e os cuidados de praticar o alongamento.
Ao acordar, você percebe algum incômodo nas costas, nas pernas, um estralinho aqui, outra ali, uma dorzinha aqui. Ao espreguiçar, você escuta os seus ossos estralando, suas cartilagens. Existem várias causas para isso, como, por exemplo, má postura, estresse, insônia, atividade física. Ué, mas atividade física? Isso mesmo. Quando praticamos alguma atividade e exercício físico e não alongamos o nosso corpo, sentimos certo desconforto no dia seguinte. O alongamento não é só importante para quem pratica atividade física. Aquela listinha de incômodos citados que eu falei para vocês pode melhorar com a prática regular de alongamento, pois ela engloba inúmeros benefícios como o relaxamento e o alívio da tensão muscular, a melhora da postura e da flexibilidade corporal, e até mesmo o aumento do bem-estar físico e mental. Quando nós alongamos, pessoal, ocorre uma maior concentração de sangue naquela região. O alongamento ele não pode ser feito muito rápido. O alongamento ele tem que ser feito, vai também de profissional para profissional, de 15 a 35 segundos, de 15 a 45 segundos. Quanto mais nós alongamos a nossa musculatura, mais nós melhoramos a nossa amplitude de movimento, como por exemplo para caminhar, para subir escadas, para se movimentar de todas as formas com a melhor qualidade. Como eu já falei para vocês em quadra, o que o alongamento faz? Ele dilata a fibra muscular, ele desliza um feixe muscular sobre o outro e ocorre aquela dilatação, aquela amplitude no movimento. O músculo dilata e aumenta. Quais os benefícios do alongamento? Pessoal, os benefícios do alongamento eles são inúmeros, tanto para os atletas como para pessoas sedentárias. Desde que seja feito corretamente e de preferência com a supervisão de um profissional da área, né? Ou um educador físico ou um fisioterapeuta. As vantagens de se alongar são: proporciona o bem-estar físico e mental ao praticante, estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo, reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares. Quando você vai praticar qualquer movimento brusco, estando com o seu músculo encurtado, sem alongar, ocorre um ferimento, você se machuca, um ferimento interno, de modo leve, e você sente que a sua musculatura começa a incomodar, ficar dolorida até mesmo ao tocar. Reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares, restringe os riscos de disfunções da coluna vertebral, melhora a sua postura. Se vocês forem perceber as pessoas caminhando à sua frente no dia a dia, vocês vão perceber que um lado do ombro delas, ou seja, direito ou esquerdo, pode ser mais baixo e o outro mais alto. Esse que é mais baixo, a musculatura dele está encurtada. Então, o que é necessário? Trabalhar, executar um alongamento nesse paciente para que ele possa ajudar a melhorar a sua postura dele, para que nós possamos dar uma dilatação a esse músculo que está encurtado e melhorar a amplitude de movimento desse paciente. Diminui a tensão muscular, ameniza cólicas menstruais em atletas, suaviza a irritabilidade muscular, estimula o cérebro a liberar a serotonina, um hormônio do bem-estar, e diminui a incidência de câimbras também. Alongar o corpo também trará benefícios aos órgãos internos, pois essa prática massageia os rins, fígado, intestino e o pâncreas. Além disso, estimula a circulação do sangue e dos nutrientes do organismo. Porém, o hábito de alongar-se tem que ser constante e adequado para desfrutar dos benefícios citados. Como que deve ser feito o alongamento, pessoal? É essencial a prática do alongamento constante, de preferência todos os dias. É importante ressaltar que você pode sentir dor ao alongar-se
deve fazê-lo de forma correta, movimentos corretos, com calma, relaxado, inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca, não a todo momento, mas de preferência de 15 em 15 minutos. Ele deve ser feito de preferência supervisionado por um profissional da área. Cada posição de alongamento deve ser feita de 15 a 45 segundos, mas vai muito de profissional para profissional também, tá? Vai depender também da necessidade do paciente. É ideal que você execute um aquecimento antes do alongamento, para que haja maior circulação sanguínea nos seus músculos e facilite a dilatação das suas fibras musculares. Tem alguns alunos que ficam, uns aluninhos que ficam assim, professora, mas alongar isso tudo já chega, tá doendo. Eu falo para vocês, gente, é até o seu limite. O movimento vai até o seu limite, não é para sentir dor, apenas uma leve tensão muscular. O ideal é que se faça um pré-aquecimento antes, como por exemplo, uma caminhada de 5 minutos ou um polichinelo antes de executar os exercícios de alongamento. É importante iniciar o alongamento pelos músculos primários, que são os superiores das costas, peitoral, o posterior das coxas e glúteos, pois eles são os que contribuem mais intensamente na execução dos movimentos. Depois, alongue os músculos auxiliares ou secundários, como os músculos das mãos e os dedos e dos bíceps. O nosso corpo, pessoal, tem centenas de músculos, cerca de 35 a 40% do peso corporal é constituído do tecido muscular, dividido em 3 tipos, né? O músculo liso, o cardíaco e o esquelético, sendo que o último tem cerca de 650 músculos estriados. Desse modo, não dá para expor a função de cada um em um único poste. Aí sim seria bem cansativo e fadigoso. O nosso corpo, pessoal, para se movimentar, ele tem uma espécie de máquina para impulsioná-lo. Essa máquina são os nossos músculos, que dão a forma ao nosso corpo e também ajuda o esqueleto a nos sustentar em toda a nossa locomoção. Atividade, pensamento, comunicação de linguagem falada, escrita ou oral ou corporal. Postura para trabalhar o alongamento é o seguinte: os exercícios atuam no alinhamento e ajustes da postura, além de trabalhar com a musculatura. As principais partes trabalhadas são a coluna, o pescoço, os membros e as regiões pélvicas, a região pélvica e a lombar. Lembrando que o alongamento ele é essencial não só para atletas, mas para pessoas sedentárias também.